Olá, queridos. Tô meio rouco hoje. Vamos falar sobre a guerra e o chamado para oração. Veja bem, eu tenho visto aí vários comentários na rede sobre lados, qual lado que a gente está. Principalmente a igreja. Nós temos que entender, queridos, que a igreja não tem lado de guerra, porque o que nós temos visto são crianças inocentes, morrendo, chorando. Não tem nada que machuca mais do que você ver países em conflitos. E é uma realidade no nosso próprio país. Mas é qual lado que a igreja está? A igreja, ela não tem lado, ela tem uma decisão. Nós estamos no lado da Bíblia, porque a palavra diz que um dos sinais que antecede a volta de Jesus é guerras e rumores de guerra, doenças, fome, tudo que há numa guerra. Mas veja bem, quer deixar um texto aqui? Lá em 1 Timóteo 2:1 diz assim: exorto, pois antes de tudo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. A igreja ela tem essa posição de estar, antes de tudo, antes de guerra, de partido, de tudo, em oração. Porque é muito triste você ver pessoas morrendo. O homem criou, na ciência do conhecimento do homem, míssil nuclear e hoje eles estão com medo. A guerra em si, há uma posição mais clara que é por causa de o míssil nuclear, o extermínio da raça humana. E quem criou isso? Foi o próprio homem. E em mãos erradas, todo um povo é exterminado. Mas veja bem, quando falam sobre a igreja e a ligação com Israel, porque é bíblico, não tem ninguém que pode nos convencer, pois a Bíblia é o único que convence o homem no seu interior, na sua mente. E a nossa posição é orar, porque a oração pode muito seus efeitos. Agora, os sinais vão continuar, as guerras vão continuar. Israel, na Bíblia, é uma pedra pesada. E, ó, é o juízo, mas vai ter o escape? Vai, mas agora é para a igreja. Então, veja bem, em Eclesiastes 3:8 diz que tempos de guerras e tempos de paz. O mundo vive esse ciclo. Uma guerra começa, uma guerra acaba e no auge de uma guerra, todo mundo fica ansioso. Mas eu quero dizer que o nosso papel não é político, o nosso papel não é ideológico, porque cada nação ali tem a sua ideologia. Aí eu luto por essa ideologia e eu morro por ela. Eu extermino a minha vida por ela. O outro fala, ó, nós estamos aqui protegendo a nação do mundo inteiro, global, e principalmente o nosso povo. Sem olhar esse mérito de quem fala, eu falo que a posição da igreja é proclamar que Jesus está às portas. Então, queridos, nós temos que entender que as nossas guerras e as nossas armas não são deste mundo. Segundo Coríntios 10:14, diz que as armas nossas não são carnais. Nossa arma é oração, é orar pela compaixão, para que o Senhor venha ter misericórdia dos inocentes. Porque os homens em si, conscientes, cada um vai arcar com suas decisões. Em Mateus 5:44 diz que amai os vossos inimigos. Isso é um sentimento que tem que
existe amar, orar, né? Eh, Existe muitas pessoas que estão sofrendo de um lado e de outro. Soldados estão sendo exterminados, famílias estão sendo exterminadas, lares estão deslacerados. Há uma esperança em meio ao caos. Qual a esperança? Que a palavra diz que neste mundo nós vamos ter aflição. Mas ele diz, ó, tem de bom ânimo, não fica apavorado, porque o nosso Deus é um Deus de guerra, guerra santa, guerra, ele vence as nossas batalhas. Mas veja bem, ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Então, uma conclusão. Há um mundo em guerra que grita por vingança. Mas o Espírito nos chama a não proclamar vingança. O Espírito, ele diz à igreja, quando estiver sucedendo essas coisas, olhai para o alto, porque o Senhor está às portas. E veja bem, o Espírito Santo, ele nos diz que nessa hora nós temos que estar mais vigilantes em oração possível. Olha, orando pelos líderes, pelas autoridades, pelos poderes. Mas a intercessão da igreja em vez de entrarmos em discussões, em ideologias, mas é um povo que tem que ter um propósito: cair de joelhos em oração, confiar no Senhor, porque Ele está às portas. Veja bem, o Senhor tem todo o poder. O mundo está em descontrole, em tudo: espiritual, político, econômico, né? Mas tudo isso é bíblico. Mas Deus, querido, Ele tem todo o poder. Tudo está no controle dele. Nada acontece sem a permissão dele. E, nós já fomos avisados há 2000 anos atrás, nos evangelhos, que seriam guerras e rumores de guerra. Então, finalizando aqui. Qual lado que nós estamos? Nós estamos no lado da paz. Nós estamos no lado da palavra que nos diz que nesse período, orai uns pelos outros, intensificai o amor, independente das ideologias. Nós temos Nós temos que lutar por uma habitação, não, não uma nação ideológica, não. Nós temos que orar por um, por um lugar. Lugar, a eternidade. Que Deus nos abençoe e que tenha misericórdia de todos que estão em conflitos, enlutados, as crianças principalmente. Que o Senhor tenha compaixão de nós, para que possamos errar menos nas nossas posições e decisões. Deus te abençoe, em nome de Jesus.